Guarda isso, Cristo ser engrandecido. E engrandecido de que forma? Seja pela vida, seja pela morte, porque, como a gente mencionou, para apóstolo Paulo não fazia diferença se fosse vivendo ou morrendo, porque para ele é a mesma coisa. Acho que nenhum de nós aqui gosta dessa ideia de engrandecer Cristo pela morte, né? É tanto que nós, todas as vezes que nós temos notícias tristes assim, a gente já começa a pedir para Deus, Deus, traz a cura. Porque todos nós temos ciência de que um dia a gente vai morrer, mas nenhum de nós tem simpatia pela morte. Nenhum de nós gosta dessa ideia. E a razão é bem simples, nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. Quando Cristo veio, Ele veio para trazer novamente a vida que nós havíamos perdido. Ele veio para Ele próprio morrer e Ele próprio ressuscitar. Então, o que a gente precisa lembrar sempre, que a parte extremamente importante na morte de Cristo, além, obviamente, de perdoar os nossos pecados, a parte assim fundamental do sacrifício dele nem foi a morte em si, mas a ressurreição. A ressurreição. Porque se Jesus tivesse morrido, perdoado os nossos pecados, e não houvesse ressurreição, você já pensou como seria sem sentido essa vida? Já pensou assim, tipo, tá bom, vocês vão morrer perdoados, vocês vão morrer sem dívida alguma, mas quando morre, morre, como muita gente pensa. Existe no mundo reinante um pensamento, que é a morte finaliza tudo, a morte termina tudo. E esse pensamento é um pensamento que dá ou traz um certo... como é que eu posso dizer? Traz ali uma certa fuga para que aqui na Terra nenhuma pessoa precisasse tomar uma decisão a respeito de Deus. Por quê? Porque se a morte termina tudo, eu não preciso me preocupar com nada. Porém, se isso fosse verdade, se nós não tivéssemos nenhuma esperança de vida após a morte, a vida seria muito sem graça. Seria muito vazia, muito fútil. Né? Nós nem íamos querer viver todas as experiências que a gente tem e pode viver aqui na Terra. Porém, Paulo diz assim, para mim tanto faz viver ou morrer. Agora, abra a sua Bíblia também em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Esse é um texto bastante conhecido também. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. A gente pode parar aí, sacrifício vivo. Quando você volta ali em Filipenses, o que Paulo está dizendo? Que a vida dele era uma vida de sacrifício e que ele não tinha nenhum problema em oferecer a sua vida em sacrifício. Por quê? Novamente, o sacrifício significa o quê? Significa ser imolado, ser entregue, ser consumado como uma oferta ou um holocausto. Se a sua vida ela é de Deus, tanto faz você viver ou morrer para Ele. Por isso ele diz assim, rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. E depois... mais uma marcha e foi. Santo, ele diz assim, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E aí o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tudo isso ligado
a uma vida de sacrifício. Aí eu vou pedir para colocarem ali o arquivo que eu passei para vocês. E eu estou sem o passador de slide aqui, vocês podem ir para o próximo lá. Próximo. Vai lá. Isso aí, ó, pode pôr tudo. O que uma vida de sacrifício nos convida a fazer? Uma vida de sacrifício nos convida a uma intimidade, a um relacionamento, a uma proximidade da pessoa de Deus. Então veja ali, quando um cristão, ele oferece a sua vida em sacrifício a Deus, ele está dizendo assim: Deus, eu só tenho o Senhor, eu só creio no Senhor, eu só posso viver pelo Senhor, eu só posso morrer para o Senhor. A minha vida é sua. Entenda uma coisa, meus irmãos, quando alguém se coloca nessa posição, ele começa a ter uma experiência de adoração. E a nossa adoração nos leva de uma distância, talvez seja essa a questão agora para você mensurar, onde você está e onde você deveria estar. Da distância para a intimidade com Deus. Qual é a distância da sua vida real, a sua experiência de vida real, para uma intimidade com Deus? Uma vivência de intimidade com Deus. E aí, o que você tem ali em vermelho diz assim: isso vai acontecer quando nós fazemos de Cristo a razão da nossa existência. Guarda isso. Essa distância entre onde eu estou e onde eu deveria estar, essa distância só vai fazer sentido quando nós fazemos de Cristo a razão da nossa existência. E aí você vai precisar responder agora: para quem você vive e para quem você morre? Porque toda pessoa, de um jeito ou de outro, ela morre por aquilo por quem ela viveu. Estão entendendo? Aquilo pelo qual você vive, você morre. Aquilo pelo qual você vive, você morre. Fazer de Cristo a razão da nossa existência leva-nos a perguntar-nos onde é que nós estamos e onde nós queremos estar. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo hoje, baseado lá em Filipenses, quando ele está falando a respeito de tanto faz viver ou morrer, a minha vida vai ser engrandecida em Cristo, ele está dizendo assim: não importa qual dessas duas cadeiras aqui, que estão uma do ladinho da outra, não importa qual das duas cadeiras eu sento, as duas estão muito próximas, as duas estão bem na frente, as duas estão na mesma posição. Será que nós, aqui hoje de manhã, a gente conseguiria dizer a mesma coisa? Será que a gente conseguiria dizer a mesma coisa? Para mim, não importa, porque a minha vida é dele de tal forma que eu não tenho nenhum problema, ainda que eu queira, como eu disse na semana passada, se você continuar lendo versículos 22, 23 e 24 lá de Filipenses 1, Paulo vai estar dizendo assim: essa é a minha posição. Porém, se eu tiver, vou parafrasear aqui o texto, porém, se eu precisasse escolher qual dos dois, eu escolheria ficar com vocês para a edificação de vocês. Veja, Paulo não tem nenhum problema em morrer, nenhum problema em se sacrificar por Cristo, nenhum problema em adorar a Ele
na vida ou na morte. Mas ele vai colocar assim: se eu tivesse que escolher por causa de vocês, porque com Cristo eu vou estar de qualquer forma, por causa de vocês, eu escolheria ficar mais um pouco para que a minha vida fosse derramada a favor de vocês. Porque na concepção de Paulo, a vida de um cristão, ela tem que ser derramada. Você sabe o que é a palavra imolação? Imolação significa sacrifício. Então, em muitas cerimônias a deuses na antiguidade, isso era muito comum. Por exemplo, sacrificava um animal e dependendo da divindade, não se levava o animal, se levava o sangue do animal diante do altar. E quando chegava diante do altar, o que era feito? Era feito o derramamento do sangue do animal àquela divindade. Ou seja, o sangue era a vida, representando a vida. Então Paulo está dizendo assim: a minha vida pode ser derramada para Cristo. E eu posso derramar também a minha vida em sacrifício de vocês. Então, eu sacrifico a minha vida a favor dele, e quando eu sacrifico a minha vida a favor dele, eu sacrifico a favor de vocês. Ou, quando eu sacrifico a minha vida a favor de vocês, eu sacrifico a minha vida a favor de Cristo. Consegue perceber essa linha de para Cristo ou para nós, na concepção dele, está valendo, porque fazemos parte de um corpo só, e ele sabia da sua importância como apóstolo de Jesus. Então, quando é que a nossa adoração vai nos levar de uma distância para a intimidade com Deus? Quando nós entendermos essa realidade de fazer de Cristo a razão da nossa existência, que está lá baseado no versículos 20 e 21. Outra coisa, pode pôr o próximo slide. Nossa adoração também vai nos levar da distância para a intimidade com Deus, quando oferecemos a Deus uma adoração a partir de um interior grato pelo que Ele fez e é para nós. Não só o que Ele faz, mas o que Ele é. Aí, lá em Romanos, na primeira parte do versículo 1 de Romanos 12, ele diz assim: rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Isso aqui daria para a gente trabalhar uma série de pensamentos. Como é que a gente entende que a nossa vida pode ser um sacrifício vivo a Deus? Porque até agora estava falando de entregar a sua vida pela morte. Mas se nós não temos vontade de morrer hoje, enquanto vivermos, é para a gente viver em sacrifício a Jesus. O que nós naturalmente temos vontade de fazer no nosso dia a dia? Morrer por Cristo? A gente já levanta com vontade de morrer por Cristo? Tá bom, morrer pelo seu irmão? Não? Morrer por quem? Morrer por quem? A resposta honesta é morrer por ninguém. Não é? Não estou afim de morrer. Eu estou afim de viver. E você sabe que desde que o homem ele se desvia de Deus, lá no Éden, tudo que ele quer é viver. Porque a partir do momento que Adão pecou, foi dito a ele: se você desobedecer, você vai morrer. E ele, a partir do momento que ele desobedeceu, foi trazido sobre ele aquilo que o próprio Deus havia dito: certamente morrerás.
E ele já entendeu isso, porque de alguma forma ele sentiu no seu corpo que esse negócio ia acontecer. Quando é que ele percebe que isso acontece de verdade? Quando um filho morre morto pela mão do irmão. Quando Abel é morto pela mão de Caim. E na continuação da sua vida, ele vai contemplando morte. E ele vai contemplando a finitude da vida. E se você perguntar hoje, no mundo científico, qual é uma das maiores buscas dos cientistas quando se trata do homem, eles vão dizer que, vou usar uma palavra aqui que os mais velhos conhecem bem e vão sintetizar bem esse pensamento. Eles buscam o elixir da vida. Não é? Ou seja, o homem busca algo para não morrer. Nunca. Agora, você já pensou que o inferno, ele pode ser exatamente isso? Você já pensou na possibilidade que o inferno pode ser exatamente o homem nunca morrer? Ou seja, se é isso, é como se Deus estivesse dizendo, é isso que você quer, você não me recebeu como seu Deus, você não recebeu o meu filho, você nunca quis pensar em sacrifício para o meu filho, pelo meu filho, porque você sempre quis ser Deus, você sempre quis a eternidade, você sempre quis viver. Então agora você está condenado a nunca morrer. Ou seja, a Bíblia diz que no inferno as pessoas desejarão morrer e não morrerão. Se lançarão de lugares altos e não morrerão. Ou seja, eternamente em sofrimento. Ou seja, aquilo pelo qual o homem vive nessa busca intensa do elixir da vida, é exatamente isso que ele vai ter lá na frente. Então, quando a gente olha para o sacrifício vivo, que a palavra do Senhor está por Paulo aqui, dizendo assim, ofereça as suas vidas em sacrifício, porque é morrendo que se vive. É morrendo que se vive. E aqui, quando nós estamos falando de sacrifício, Paulo não está dizendo assim, sacrifica a sua vida para você aplacar a ira de Deus, ofereça a sua vida para você ter um favor de Jesus, ofereça a sua vida para você conseguir benefícios. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando de oferecer sua vida para que a minha, a sua, a nossa vida, a vida de Cristo possa fluir na igreja que é um corpo e tem ele como cabeça. Consegue entender essas coisas? A gente abrir mão de todos os direitos que a gente tem e a gente quer para viver para Jesus. Isso é adoração. Isso é adoração. Outro slide, por favor. E é o último. A nossa adoração nos leva da distância para a intimidade com Deus quando oferecemos a Deus uma adoração dinâmica, centralizada na pessoa dele. Na pessoa dele. A continuação dos versículos 1 e o versículo 2. Que é um sacrifício santo, agradável a Deus, um culto racional. E aí, meus irmãos, Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo?
não se amoldem a este mundo. E aí, eu quero finalizar hoje de manhã trazendo para vocês uma coisa nova que eu tive acesso essa semana, eu tenho compartilhado com alguns, que me faz pensar muito sobre essa coisa assim, como é que nós ainda podemos adorar a Deus genuinamente. Olha aqui para mim. Adorar a Deus com esta mente racional. Adorar a Deus com a minha inteligência. Adorar a Deus com o meu cérebro. Adorar a Deus de um modo vivo, dinâmico. Adorar a Deus de maneira consciente. Adorar a Deus de maneira intencional. Oh, rapaz, obrigado. Eu estou meio carregado hoje aqui. Obrigado. De maneira intencional. E eu tenho, às vezes, uma impressão que nós somos os últimos adoradores. Que a nossa geração é a última geração de adoradores. E se você tivesse certeza que você faz parte da geração dos últimos adoradores a Deus aqui na Terra, se você tivesse certeza disso, isso mudaria o seu comportamento? Sabendo que nós somos os últimos aqui na Terra, que vamos adorar a Deus de maneira consciente, intencional, porque o que vem pela frente no nosso mundo vem para substituir muitos afazeres nossos, vem para substituir muitos raciocínios nossos. A minha geração foi uma geração que trouxe para o mundo um certo preparo. A minha e a de vários que têm essa faixa de idade, que trouxe para o mundo uma preparação. Então, eu acredito que eu e os meus pares passaram por uma escola em que a gente tinha a professora escrevendo no quadro, uma professora que, quando ela falava, a gente respeitava. Quando entrava na sala, chamava ela de senhora. A gente aprendia do jeito mais arcaico, comparando com hoje, mais arcaico possível. A gente levava tarefa para fazer em casa e tinha que fazer a tarefa em casa. E a gente chegava na escola e recebia uma folha de papel ao maço, lembra? Aquela coisa enorme para fazer prova. E a gente tinha que escrever, e a gente tinha que pensar. Passado um tempo, a geração já começou a receber a prova pronta, só tinha que completar. Não precisava mais pensar tanto, mas podia pôr X. E está chegando um momento em que as pessoas não precisam mais pensar, elas só precisam fazer algumas poucas escolhas para que um sistema pense por ela. Guarda isso. Os homens hoje, na geração de hoje, não estão precisando pensar, estão precisando só fazer pequenas escolhas, saber como fazer essas escolhas para que um sistema coletivo pense por ela. Esse sistema coletivo não é um sistema humano, é um sistema artificial. Por isso, já existiu, eu não tenho notícia de que está existindo ainda, igrejas onde os cultos são virtuais. Onde há uma projeção, você coloca um óculos e entra para um culto, e você, de alguma forma, interage com essa reunião numa suposta adoração, porque você está
Second Life, você estaria vivendo uma experiência de culto sem estar presente lá. Aí você começa a voltar para as Escrituras, e você começa a ver uma distância daquilo que é para ser uma adoração dinâmica, de uma adoração também artificial. Uma fé que antes era experimentada de fato, com esses olhos, com essas mãos, tinha toda a experiência sensorial no ambiente do milagre, agora ele é virtual. Uma pregação que levava pessoas no passado a sentar nos bancos, grudar os seus dedos na beirada dos bancos e ouvir essa palavra e ser ministrado pelo Espírito Santo ali ao vivo, daqueles que estão em algum lugar ouvindo a palavra num ambiente frio, num ambiente solitário, talvez desejando uma experiência com Deus que não vai ter, porque não tem os seus irmãos ali. Então passa a ser uma experiência de adoração artificial. A inteligência artificial, ela é uma boa ferramenta? É? Ela é uma boa ferramenta? Sim ou não? Sim. O que ela traz para o mundo? Ela traz o quê? Facilidades. Menos esforço. Tudo aquilo que foi jogado nas nuvens, ou na nuvem, tudo aquilo que são dados, guardados, formam uma mente. Uma mente que consegue, por algoritmos, consegue se juntar para responder perguntas da humanidade. Por quê? Porque quando nós temos perguntas, nós temos que ter um raciocínio, no mínimo para fazer a pergunta e depois para entender a resposta. Quando você tem algo pronto, não se faz pergunta e nem precisa entender a resposta. Aí você traz isso para a realidade de uma vida com Deus. Aí você diz, como é que eu posso, no mundo artificial, numa mente artificial, viver essa realidade com Deus? Fica difícil, por quê? Porque devagarzinho todos nós estamos aceitando a substituição do racional pelo artificial. E aí eu olho para a Bíblia, Paulo está dizendo aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação do seu dedão. Do dedão do pé. É pelo dedão? Não. Pelo umbigo. Por isso que o Gerson foi fazer cirurgia essa semana. Renovação do umbigo. É? Renovação dos seus olhos. Não é nada disso, é renovação da sua mente. Porque é ela que está sendo levada cativa. Eu falo isso aqui há bastante tempo, vou continuar dizendo para vocês, não queiram tanto as facilidades do mundo, porque elas nos viciam, elas nos levam a uma vida de semi-morto. Está meio vivo, meio morto. E faz com que a gente se distancie de Deus, por quê? Porque o nosso culto não é racional, a nossa intimidade com Ele não é real, ela é teórica, ela é distante, ela não é dinâmica, ela não tem Ele como centro, ela tem o homem como centro, porque se o homem está como centro, não tem esforço. Eu não sei se eu estou me fazendo entender.
Mas eu gostaria muito que você fosse para casa pensando nisso. Quando Paulo está falando em Filipenses que para ele tanto faz viver ou morrer, que ele estava entendendo que a vida dele era um sacrifício para Deus. E lá em Romanos ele fala a mesma coisa. Ele apela a nós, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem e que vocês sejam sacrifício, e que vocês sejam um sacrifício intencional, intelectual, um sacrifício que saiba o que está fazendo, um sacrifício que passa pelo processo de renovar a sua mente, para que isso leve a gente a experimentar a vontade de Deus, que é algo que nós sempre estamos querendo saber, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso só vai ser possível se a gente passar por esse caminho, porque o outro que é mais curto, o outro que é mais fácil, o outro que é artificial, o outro que a gente tem respostas artificiais, eles não levam a gente para perto de Deus. E aí vem a tacada de Satanás. Foi exatamente isso que ele fez e é exatamente isso que ele está promovendo nos dias de hoje. O diabo sempre quis fazer com que o homem não pensasse. Ele sempre quis colocar pegadinhas. Lá no Éden ele colocou pegadinhas para Adão e Eva. E ao longo da história, o negócio dele é fazer pequenas alterações na verdade e apresentar para o homem como se fosse a pura verdade. E ele continua fazendo isso, e ele continua fazendo. Só quero fazer um recorte aqui. Ele não fez isso sozinho. O próprio Deus deixou com que ele fizesse, e ele continua fazendo debaixo da permissão de Deus. E onde é que Satanás chegou hoje? Onde que ele chegou? Ele chegou justamente num ponto que nós podemos chamar de um ponto crítico da existência do homem sobre a terra. Então, o que eu quero passar para vocês, para a gente terminar, é uma pequena tarefa. E aí você vai dizer assim, pastor, eu pensei que você ia dar um texto da Bíblia para a gente ler. Não, não vou dar um texto da Bíblia para você ler, porque isso eu não preciso fazer isso. Se você tem a sua Bíblia, você tem a obrigação de ler. Se você não tem, você tem a obrigação de baixar uma Bíblia na internet e ler. Em abril desse ano, um homem, junto com a equipe dele, lançou um relatório Você vai procurar, está aqui, ó. Pode procurar depois. E quando você acessar esse relatório, ele vem primeiro tudo em inglês, mas a inteligência artificial ela faz a tradução rapidinho para você. Eu não li todo, eu só peguei alguns pontos. Tem em torno de 70 páginas. E esse relatório, chamado de IA 2027, ele é encabeçado por um filósofo que trabalhou no ChatGPT. E ele saiu lá atrás, você pode ver isso aí em outros canais, por que ele saiu. E ele está fazendo projeções do que vai acontecer com a humanidade nos próximos anos. Esse homem já fez algumas projeções de acertar, assim, em 2, 3 anos, em torno de 90% delas. Tá, não estou falando aqui, nem estou dizendo para você que ele é o profeta. Não, ele só está usando dados da própria inteligência artificial. E ele está dizendo, veja pessoal, isso aqui é uma teoria. Isso aqui é uma teoria. Ele está dizendo que em 2030, a multiplicação dos dados da inteligência artificial vai ser tão grande que ninguém mais vai falar inteligência artificial, é a superinteligência que pode matar toda a humanidade. Só que, até que isso comece a acontecer, ela vai trazer para os homens, a partir de 2027, ela vai trazer para os homens um grande conforto. Muitos benefícios. Que é o que a gente já está fazendo. Perguntei agora um pouco para você. Ela é boa ou é ruim? Hoje,
Ninguém em sã consciência vai dizer assim, não presta, é um lixo. Tem, como tudo tem, o seu lado ruim, mas ela é muito boa em muitas coisas. Muito boa em muitas coisas. Agora, imagina daqui 3, 4 anos você conseguindo fazer um monte de coisas sem precisar de muito esforço. Isso é o que o homem sempre quis. Agora, essa mesma inteligência que traz para você, traz para a humanidade um grande conforto, uma grande segurança, uma grande tranquilidade, é o mesmo que depois de uns 3 anos e meio, mais ou menos, vai trazer para o homem o quê? Uma enorme tribulação. Então eu vou convidar vocês para essa pequena tarefa de você pesquisar IA 2027 e você fazer a leitura, nem que seja dos principais tópicos desse documento, que é um documento que está mexendo com o mundo hoje. Estão entendendo? Saiu mês passado, em abril. Ele está mexendo com o mundo científico. E quando você juntar isso aqui com o livro de Apocalipse, você começa a ser despertado por Deus para pensar. Gente, para pensar. Talvez você não chegue a nenhuma conclusão, mas pelo menos você começa a pensar como você não costuma pensar. Por que eu enfatizo isso? Porque se há uma coisa que Satanás não quer, é que você pense. Por isso Paulo diz, deixa Deus transformar a sua mente. Deixa Deus transformar a sua mente. Para que você não fique tão digital. Para que você não fique tão humano, ligado a essa humanidade da terra, e perca a sua intimidade com Deus. Dá uma olhadinha nisso aí. Dá uma olhadinha em alguns canais na internet que faz comentários sobre esse documento. Não ligue para mim, pastor, o que você acha? Não me pergunte. Certo? Não vem me perguntar porque eu também não sei. E quando a gente tem perguntas, a gente tem que raciocinar sobre elas. Mas o fato é que Deus quer transformar a nossa mente para uma mente de adoradores. Amém? Mente de adoradores, de quem sabe o que está fazendo. Vamos ficar em pé e vamos terminar. Deus nosso Pai, queremos terminar esse encontro pedindo ao Senhor toda a sabedoria, pedir ao Senhor toda a sensibilidade, pedir ao Senhor toda a compreensão daquilo que é a nossa vida e daquilo que o Senhor projetou para nós. Nesse tempo presente, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo de vida em que nós temos tantos desafios, e abrimos a Bíblia e vemos lá o Senhor na pessoa de Paulo, vemos lá o Senhor na pessoa do Espírito Santo, nos convocando, nos chamando para uma intimidade e uma transformação de mente, de coração, saindo de uma posição de homens distantes, acomodados, que procura uma vida que não existe, que procura confortos em vez de sacrifício. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a entender esse momento da nossa existência, da nossa vida, e nos capture para o Senhor mesmo, para que a nossa adoração seja genuína, dinâmica, verdadeira, íntima, e para que nós tenhamos uma experiência real com o Senhor, de maneira que isso satisfaça a sua vontade e satisfaça
aquelas expectativas, aqueles desejos do nosso coração. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado pelo café que tivemos, obrigado pela comunhão, obrigado pela vida, pelo sol que brilha, obrigado porque o Senhor nos ama incondicionalmente, obrigado porque o Senhor vai nos levar para casa e vai nos dar uma boa semana, porque essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Kátia, eu iria fechar o grupo da igreja hoje, tá? Porque a gente não quer deixar o grupo da igreja lá, do grupo do WhatsApp aberto para o tempo todo. Mas eu vou deixar aberto por enquanto para que você possa compartilhar com a gente ali no grupo da igreja os acontecimentos com a mãe, para a gente continuar orando por ela. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vão em paz. Até nosso próximo encontro.